Oi, oi! Oi, Caio, bom dia! Ih, gente, peraí. Deixa eu só entrar aqui no meu tablet. Oi, Andréa. Oi, Caio. Oi, pessoas que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Vanessa. Oi, todo mundo. Eita, peraí, gente. Deixa eu só colocar uma coisa aqui certa. Obrigada pelo heart me. Eita, pessoal chamando pra batalha logo segunda-feira de manhã. Sejam todos bem-vindos, gente. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Edivaldo, tudo bem? Edivaldo, ativa seu heart, ele tá cinza. Seja muito bem-vindo. Vanessa, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, muito importante. Vamos todo mundo nos steps? Vamos todo mundo curtir essa live pra gente chegar em 2K? Quando a gente chegar em 2K, a gente começa o tema da live, tá? Então quero aí todo mundo curtindo, republicando, tá? Ajudando nos steps. Pra republicar, eu vou ensinar vocês como faz, tá? Basta ficar apertando na tela e quando aparecer uma opçãozinha ali em amarelo, vocês clicam em republicar, fechou? Pra mim, por gentileza. Então, oi Paty, bom dia, Andréa, obrigada por republicar, Lourdete, obrigada, Caio, obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Gente, ó, pra republicar igual eles, bom dia, Jéssica. Todo mundo apertando na tela aqui pra mim, por gentileza, assim, ó, igual eu estou fazendo aqui, e clicando na opçãozinha amarelo, pode ser? Bom dia, DM Advocacia, seja bem-vinda. Jéssica, obrigada pelo heart me. Vamos todo mundo então nos steps, gente? Todo mundo curtindo. Aí quando a gente chegar em 2K, a gente começa, tá? O assunto da live de hoje é esse que eu coloquei aqui em cima. TDAH e impulsividade emocional. A gente vai falar um pouco sobre isso. Recrutadora, seja bem-vinda aí à live. Então, se vocês tiverem perguntas, tá, gente? Não só do tema, mas de psicologia geral, alguma coisa assim, fiquem à vontade, tá? A live é pra tirar dúvidas, é pra gente informar vocês, fazer essa psicoeducação, né? Extremamente importante. Então, se vocês gostam de conteúdo de saúde mental, essas coisas, fiquem à vontade para participar aqui, tá? Neucilene, obrigada pelo heart me, muito obrigada. Então vamos nessa, galera, todo mundo nos taps. Edenilson, obrigada por seguir, seja muito bem-vindo. Como é que você está? E aí, gente, vocês passaram bem final de semana? Como é que ficamos? Como é que estamos? Edenilson, obrigada por me seguir. Oi, Dai, bom dia. Gente, todo mundo nos taps pra gente chegar nos 2K rapidinho e poder começar essa live de hoje, tá? Todo mundo aí curtindo. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem ainda não republicou, vamos nessa republicar. Josiane, obrigada por me seguir. Oi, Will, bom dia, seja bem-vindo. Ó, apertando aqui na tela pra mim, clicando na opçãozinha amarelo. Bom dia, Lucy, seja bem-vinda também. Deixa eu arrumar o chat aqui pra eu conseguir enxergar vocês, né? Peraí, aí a gente consegue. Pronto. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e neuropsi, tá? Faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda, quinta e sexta-feira, aplico avaliações neuropsicológicas, faço lives aqui de segunda a sexta às 10h30 no horário de Brasília. Hoje eu entrei no horário, tá? Trazendo vários temas da psicologia. Então, se você gosta de assuntos como saúde mental, esse perfil, igual eu coloquei aqui, é pra você, né? Fica à vontade pra seguir, pra acompanhar. Essa semana a gente vai falar sobre vários temas legais. Amanhã vamos falar de ciúmes ou trauma. Quarta-feira vamos falar de... O que vai ser quarta mesmo? Acho que vai ser ansiedade generalizada. Quinta, a gente vai falar sobre como se recuperar de um relacionamento ali com uma pessoa narcisista. E sexta-feira vamos falar sobre medo de sair de casa, famoso pânico, tá? Então, se vocês não quiserem perder as lives dessa semana, vamos todo mundo seguindo aí para vocês não perderem, tá? Chegamos nos 2K, finalmente conseguimos chegar, né? Ricardo, obrigada por me seguir. E vamos nessa, vamos começar. Vamos começar, tá? Enquanto isso, curtam, republiquem e fiquem à vontade caso vocês tenham alguma dúvida, fechou? Oi, Nice, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Célia, seja bem-vinda também. Vamos nessa, gente, deixa eu arrumar aqui.
Seguinte, vamos então começar o tema de hoje. Eu já enrolei muito, tá? Enquanto isso, continuem nos tabs, continuem curtindo a live pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas, tá? E antes da gente falar, pessoal, sobre a questão da impulsividade que existe aí no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa saber o que é. O que é o TDAH, né? Para quem não sabe, a sigla é exatamente essa que eu expliquei. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Que na prática vai muito além daquela questão de uma pessoa extremamente elétrica, de uma pessoa extremamente que esquece tudo, que não possui uma organização, enfim, é muito mais complexo do que isso, tá, gente? Eu sempre falo para vocês que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa um transtorno do neurodesenvolvimento? Significa que, quem acha que significa que a pessoa nasce assim, manda número 1 no chat. Quem acha que você pode desenvolver TDAH com o tempo, manda número 2 no chat. E aí, pessoal? TDAH, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente nasce, número 1, ou a gente desenvolve depois de um tempo, número 2? E aí? A gente nasce com TDAH ou a gente desenvolve? 1 ou 2 aqui pra mim no chat. Quero ver o que vocês mais acham aí. Maria Olávia, obrigada por me seguir, Maria. Seja bem-vinda. E aí, gente, 1 ou 2? Nascemos com TDAH número 1 ou desenvolvemos TDAH número 2? Mandem aqui pra mim. Gente, muito importante isso que a Paty disse. Inclusive, galera, quero pedir aí pra vocês seguirem a psicóloga Patrícia, tá? Ela é minha amiga, minha colaboradora, tem um projeto junto comigo. Então, assim, inclusive ela é especialista no assunto de hoje que a gente tá conversando sobre TDAH. Então, todo mundo seguindo a Paty aí. Quero todo mundo seguindo o perfil dela, tá? Pessoal, na real, a gente nasce, tá? Nasce com TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, desde a barriguinha da sua mamãe, né, o seu funcionamento cerebral já era diferente para alguém que não tem a condição. Então você não desenvolve TDAH com o tempo, você pode descobrir na vida adulta, mas que o TDAH já existia em você quando criança, adolescente, seja lá o que for, isso é fato. Ninguém vira TDAH. Serve a mesma linha de raciocínio para outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo. O autismo você não desenvolve, ninguém vira autista. A pessoa nasce. E o mesmo vale para a questão do TDAH. Você nasce com, tá? Mesmo que você só tenha o diagnóstico lá mais tarde. Fechou? Lisandra, obrigada por me seguir. Todo TDAH precisa de medicação? Valéria, não é uma regra, mas a maior parte dos casos tem muita gente que utiliza sim, né? Várias diferentes, nem vou ficar falando aqui sobre medicações porque não é a minha área, eu não sou médica, né? Eu vou falar dos processos mentais e comportamentais, ou seja, fatos da psicologia, tá? A questão de medicação não é comigo. Arthur Silva, obrigada por me seguir. Marquinho, obrigada por compartilhar o vídeo da live, viu? Bom dia, Thaís. Quem tá chegando agora, gente, não esquece de republicar essa live. Então, todo mundo apertando na telinha, clicando na opçãozinha amarela aqui pra gente. Fechou? Letícia Dias, obrigada por me seguir. Sônia Mello, obrigada também. Por nada, também sou psi, é muito válido aprendermos sempre mais. Exato, Lisandra, eu acho que a live informativa, educativa, né, é muito importante para as pessoas até se conscientizarem mais sobre o que é uma coisa, o que não é outra, a gente desmistificar umas ideias, né, tirar alguns estigmas, extremamente importante, na real. Bom dia, Daniele. Elinaldo, obrigada por me seguir, Elinaldo. Meu filho tem TDAH, olha, fica aqui então na live, Maria. Essa live vai ser importante, tá? Gente, então vamos lá. TDAH normalmente aparece na infância, óbvio, tá? Pode, obviamente, continua na vida adulta, tá? Bom dia, Sinara. Continua aí na vida adulta. Ingrid Maria Cielo, obrigada por me seguir, Ingrid. Mais uma psi aí me abraçando, deixa eu abraçar de volta aqui também, para acompanhar os conteúdos. Wallace Oliveira, obrigada por me seguir.
Joiara, obrigada por me seguir. Larissa Nunes, bom dia, bom dia. A psicóloga da minha filha disse que ela tem TDAH, passou avaliação neuropsicológica. É importante, Lari. A gente vai falar sobre isso, inclusive, por exemplo, eu aplico avaliação neuropsi, né? Eu emito laudos psicológicos com o diagnóstico. Então, todo esse processo avaliativo eu aplico também. Então, eu entendi o que a psicóloga da sua filha pediu, uma avaliação, para que ela consiga, de fato, né, aplicar alguns testes psicológicos aí, ferramentas, instrumentos, escalas, entrevistas, tudo junto aí, para a gente conseguir um laudo, né, para a gente realmente verificar se a pessoa ela tem ali o transtorno ou não, ok? Bom dia, Tainara. Paz aqui, sou pastor, nananana, eu já nasci, epilepsia faz parte do TDAH? Não, Délcio, epilepsia é outro esquema, tá? Isso pode vir como comorbidade ali, né? Mais de uma condição, mas não é uma regra que se eu tenho TDAH, consequentemente eu vou ter epilepsia, tá? São duas condições aí diferentes, tá, Délcio? Inclusive, quero saber, você faz acompanhamento psicológico? Você faz terapia? Como é que é? Tá? Maria Olávia, não vou saber te dizer essa parte, tá? Acho que eu vou trazer um pouco mais de assunto aqui que eu domino, né? Então, da psicologia. Essa parte mais burocrática, essa parte de direitos, etc, etc, não vai ser o foco da live de hoje, tá? A gente vai falar sobre TDAH e impulsividade emocional. Beleza? Coragem, o TDAH, o tratamento também precisa ser psicológico, tá? Ele precisa procurar aí um psicólogo, um profissional, até porque ter uma qualidade de vida, né, com as dificuldades que o transtorno traz, também é muito importante. Então é muito legal que ele faça também um acompanhamento psicológico. Se for fazer o acompanhamento psiquiátrico, beleza, mas é muito importante o acompanhamento psicológico também. TDAH, esse papo é pra mim. Por que, Azaf? Você tem um diagnóstico? Gente, vamos lá. Então tá, geralmente aparece na infância, tá? E o TDAH, ele vai afetar principalmente as famosas funções executivas do nosso cérebro. O que são funções executivas? Sabe a parte ali do seu cérebro que é boa em planejar, em controlar impulsos, em focar, em regular as emoções? É essa parte que o TDAH tem uma dificuldade maior, tá? Tem o diagnóstico e laudado, ok, Azaf? Então fica na live que você pode trazer aí seu relato se você quiser, né? No sentido de como é ter aí o diagnóstico do TDAH. Pietro, obrigada por me seguir. Em outras palavras, gente, TDAH tem um funcionamento cerebral diferente, tá? Basicamente isso, falando assim de forma bem geral, tá? O que acontece? O cérebro de quem tem TDAH, não é que o cérebro é pior, não é que o cérebro é preguiçoso, né? Que tem gente que fala dessa questão da preguiça. Não, gente, ele simplesmente funciona diferente. Então, o sistema de atenção daquela pessoa e de recompensa também funciona de uma maneira desregulada, tá? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que quando existem coisas muito estimulantes, por exemplo, uma conversa muito grande, né? Uma conversa intensa, uma ideia nova, uma emoção nova, enfim, tudo isso liga o motor com força total ali no cérebro da pessoa TDAH, sabe? Agora, pô, eu tenho que fazer tarefas monótonas, eu tenho que fazer algo repetitivo, eu tenho que fazer algo sem sentido ali pra mim. Não vai funcionar. Entende? Vai ter uma dificuldade muito maior. E não é porque a pessoa não quer fazer. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Não é porque a pessoa só não tá afim, gente. O cérebro dela literalmente não consegue sustentar o foco. Não consegue, tá? Quando a dopamina, que é aquele neurotransmissor que tem a ver com prazer e motivação, ele não tá ligado, tá baixo, realmente é o que vai acontecer. Tá bom? Achadinho da Carla, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Por isso, galera, que o TDAH, ele acaba sendo uma questão mais ali, igual eu disse, no foco, mas também na regulação dele. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui no chat. Peraí, deixa eu pegar a minha caneta. Pedro, eu não falo de medicação, Pedro. Eu vou falar mais da parte da psicologia e da parte comportamental, tá?
Porque eu não sou médica, eu não vou ficar entrando em coisa que não é meu assunto, né? Eu falo do que eu domino, o que eu não domino eu não falo não. Vamos lá? Cris, obrigada pelo heart me. Gente, volta. Pera aí. Aqui, Tainara, meu filho tem TDAH, ele tem direito de girassol e TOD, como ele, nananã, está muito abaixo. Eu tenho um relacionamento que foi traído, mas consegui terminar, entendi? Minha filha é muito ativa e não consegue se concentrar muito. Qual a diferença entre esses dois? Entre esses dois, o que, Ana? Conta pra mim que eu não peguei, eu esqueci. Independentes, tananã. Tá, bom dia, tenho TDAH e não consigo ler sequer um livro, já fico agoniado. TDAH em menina, quais sintomas? Valéria, não tem nem a questão do gênero aí, Valéria, na real, tá? Porque o transtorno do neurodesenvolvimento, no DSM, que é o nosso manual diagnóstico aqui dos transtornos mentais, eles são sinais fixos ali. Então, assim, em menina e menino, você vai ver os sinais e você vai levar para um profissional da psicologia, da saúde mental, melhor dizendo, que daí ele vai conseguir te orientar melhor sobre isso. Não achei seu Instagram, Bia? @psi.rafaduarte. É o mesmo arroba aqui do TikTok, tá? Galera, inclusive, deixa eu falar uma coisa. Quem que tá assistindo a live aqui pela primeira vez? Temos pessoas novas aqui que chegaram hoje, me viram pela For You e ficaram, e boa. Tem alguém aqui que tá assistindo pela primeira vez? Manda eu aí no chat. Deixa eu ver quantas pessoas novas a gente tem aqui na nossa live de hoje. Vamos ver, ó. A Vilma, Samara, Sônia, Elis, Elinaldo, Lia, Ana, Letícia, boa. Nossa, bastante gente, né? Márcia, legal. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui eu faço lives a semana toda, segunda a sexta, às 10h30, trazendo vários temas da psicologia. Essa semana, inclusive, amanhã a gente vai falar sobre ciúmes, tá? Quarta-feira a gente vai falar sobre ansiedade generalizada, quinta-feira sobre términos com narcisistas e sexta-feira sobre medo de sair de casa, pânico. Então, se você não quer perder as lives dos assuntos ciúme, ansiedade generalizada, término com narcisista e medo de sair de casa, transtorno do pânico, segue aí o perfil para você não perder, tá bom? Para não perder pela For You e você poder assistir todas as lives dessa semana aqui. Combinado? Lembrando que são lives informativas, tá? Não substituem terapia, importante eu falar isso. Mas a gente tá psicoeducando vocês, né? Trazendo vários temas aí para vocês poderem participar, caso vocês queiram, né? Fica aí o convite, certinho? Eu sou psicóloga e neuropsicóloga e tenho aí o foco em transtornos de ansiedade e pânico, tá? Inclusive faço também avaliação neuropsicológica para diagnósticos. Tá, vamos lá então. Eu sou formada desde o final de 2022, tá? Para os curiosos que querem saber aí há quanto tempo faz que eu estou na atuação da psicologia. Faz 3 anos já, pessoal. Faz 3 anos. Tá, a gente vai falar sobre isso, Cris. Sou TDAH, tenho problema com toque e pensamentos intrusivos. Existe algum tratamento para amenizar? João, claro que sim. Existe. Transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos obsessivos. Existe. Sabe qual que é o tratamento, João? Com psicólogo, tá? Quando a gente está falando de toque e quando a gente está falando de TDAH, que é um transtorno comportamental aí além de tudo, é muito importante que você busque um psicólogo, principalmente da TCC. Que é a abordagem aí que eu e mais vários outros colegas aí seguem, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Então vai ser muito boa pra você, João. Vai ser muito boa, tá? Busca um profissional da área aí da saúde mental, da TCC, seria legal, te ajudaria bastante. Beleza? Tá. Gente, vamos falar sobre isso então. Vamos falar sobre os tipos de TDAH, pode ser? Porque, para quem não sabe, existem 3 tipos do TDAH. TDAH não é uma coisa só. Vocês conhecem, pessoal, os 3 tipos do TDAH, sim ou não? Falem aqui para mim no chat sim, não. Mandem aqui. Quem sabe, joga um sim.
Quem não sabe, joga um não. Vamos falar sobre isso, porque aí a gente já traz mais clareza, ó. A maioria não sabe. Tá, a maioria não sabe, então. Gente, existem 3 tipos de acordo com o nosso manual diagnóstico. Esse livro azul aqui, ó. O DSM, tá? 3 tipos. Falando do DSM-5, porque a gente já tá no 5, né? O manual diagnóstico. Vamos lá. Primeiro tipo do TDAH. TDAH do tipo desatento. Antigamente era chamado de TDA. Hoje em dia a gente não fala mais, tá? Antigamente era TDA. Hoje é TDAH tipo desatento. Então o próprio nome já diz. Aquela pessoa, tá? Que tem um perfil que muita gente chama injustamente de avoada. Ah, essa pessoa é muito avoada. Parece que ela tá sempre em outro planeta, né? Ela esquece compromisso, ela perde objetos, ela tem dificuldade de terminar tarefas, ela se distrai com muita facilidade, enfim. Só que por dentro, a mente dessa pessoa com TDAH do tipo desatento tá cheia de pensamento. Cheia, não é como se tivesse cabeça de vento, muito pelo contrário, né? Tem que tomar cuidado com esses termos, porque são tantos pensamentos que eles estão disputando a atenção da pessoa o tempo todo, entendeu? E eu vou falar pra vocês que o TDAH do tipo desatento é muito mais comum entre mulheres, sabia? Não envolve tanta agitação física, mas envolve sim essa questão aí da desatenção. Beleza? Então o foco aí é muito maior na desatenção, tá? TDAH do tipo desatento. Temos o segundo tipo, tá? Ela nivela o mais importante. No momento ali pode ser que sim, Ana. Pode ser que sim. Gente, segundo tipo, TDAH hiperativo impulsivo, né? TDAH do tipo hiperativo impulsivo. Próprio nome já diz também. Esse acaba sendo o tipo de TDAH um pouco mais visível. Por quê? Sabe aquelas pessoas mais inquietas? Aquelas pessoas que falam muito, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de esperar a minha vez? Fico cortando o outro sem perceber, vou lá e fico tomando decisões no impulso? Essa é um pouco mais visível por conta disso. Porque o corpo, ele tá sempre em movimento. No TDAH do tipo impulsivo, ali, hiperativo, tá? A mente tá acelerada, o corpo tá acelerado, aquele tipo que mais sofre um estigma de escutar algumas frases de é mal criado, principalmente criança, ó, a Tainara disse o filho dela, principalmente criança, né? É mal criado, é sem limite. Só que na verdade é o cérebro que não para nem quando ele quer parar. Então, olha o ponto, né? E existe o terceiro tipo de TDAH, que é o tipo combinado. E aí o próprio nome já diz também. Tipo combinado. Junta os dois mundos. É a pessoa que é desatenta e também é extremamente hiperativa e impulsiva. Então, sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade estão juntos. Tá? Vocês entenderam? É isso. Ou seja, o corpo está agitado, a mente está agitada, o emocional também. Então é o mais comum em adultos, aqueles adultos que têm esse tipo de comportamento. Isso gera um impacto muito grande em várias áreas da vida dele. Então no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, né? Justamente porque envolve emoção, comportamento e atenção, tudo ao mesmo tempo, tá? Deu para entender? Os 3 tipos, gente, vocês conseguiram entender? Ficou claro? Falei bem assim geralzão, tá? Bom dia, Sara. Bom dia, Milena. Tenho TDA, sou extremamente desatento, perco o foco muito rápido, qualquer coisa muda meu foco. E Tony, você tem o laudo? Você é diagnosticado? Você faz terapia? Como é que é? Como devo saber se tenho TDAH? Então, Anne, ótima pergunta. Você vai precisar buscar um profissional da saúde mental, tá? Normalmente, para que a gente consiga o diagnóstico, a gente vai precisar do neurologista, a gente vai precisar do psiquiatra
e a gente vai precisar do neuropsicólogo, tá? Você pode ver que a maioria dos casos o psiquiatra encaminha para o neuropsi, né? Ou então o neurologista vai lá e faz o encaminhamento para o neuropsicólogo. Por que eles encaminham para nós? Porque eu também sou neuropsicóloga. Por que eles encaminham para nós neuropsicólogos? Porque é a gente que faz a aplicação das avaliações neuropsicológicas. Então é a gente que faz a aplicação dos testes, né? Nenhum outro profissional da saúde mental pode aplicar teste psicológico se não tiver o número no registro do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, por isso que os psiquiatras, os neurologistas, eles vão lá e encaminham para um neuropsicólogo, tá bom? Adriana, o que a Adriana perguntou, gente? Adriana, então, essas informações não vão ser o assunto da live de hoje, porque eu não tenho tanto conhecimento em relação a isso. Então, eu vou focar mais aqui na parte do que eu sei da psicologia, tá? Que são os pensamentos, comportamentos e pensamentos dentro do TDAH do que outros quesitos, tá bom? Eu faço compras repetidas, tipo, tenho que ter 2 perfumes iguais, compro várias capas. Ok, tá. Pensamentos associativos, arbóreo, faz parte ou no TDAH são pensamentos sem conexões e aleatórios? 1000K, vai depender de cada caso, né? Porque pensa comigo, se for uma pessoa que ela tem um diagnóstico do TDAH e tiver como comorbidade a ansiedade, por exemplo, os pensamentos associativos arbóreos podem vir, né? Agora, se não tiver a comorbidade, não necessariamente. Então, pensa, 1000K aqui, a maioria dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles vêm acompanhado de outros transtornos associados como comorbidades. Então vai depender de cada caso, tá bom? Oi, estou estudando psicologia, estou no 2º período. Quais dicas poderia dar? Fai, se você não tiver habilidade de leitura, eu já falo para você desenvolver, tá? Porque na faculdade você vai ter que ler muito, tá? Muito artigo, muito livro. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de leitura ou algo assim, já primeira dica, treine essa habilidade, seria bem importante para você, tá? Tá bom. Vamos ver o que mais. TDAH para o autismo. Milena, bastante diferente, viu? Apesar de que tem pessoas que podem ter os 2 juntos, associados, né? Existe aí essa questão. O TDAH ele é muito mais focado, igual eu falei, na atenção, na organização, no foco, na impulsividade, enquanto o autismo é mais caracterizado por questões sensoriais, socialização, comunicação também, vai depender do grau ali, do nível de suporte, né? Do nível de suporte dele, então existem algumas diferencinhas aí. Um dia eu trago, tá? Semana que vem eu trago a diferença de um e do outro, pode ser? Para que vocês saibam. Gente, não precisa mandar várias vezes no chat a mesma pergunta, senão vocês vão flodar o chat, tá? Então, Anne, manda uma vez só, eu vou chegar na sua pergunta. Segura, eu tô indo por ordem. Não precisa mandar várias vezes, senão você faz eu me perder aqui. E a live também pode cair, porque entende como um robô. Então, não manda várias vezes, por gentileza, tá bom? Minha enteada vai começar a investigação de TDAH. Qual o tempo estimado para um diagnóstico? Amanda, vai depender, tá? Vai depender porque, gente, a avaliação neuropsicológica envolve vários passos, tá? Então, para algumas pessoas, em algumas semanas ou meses, poucos meses, para outras pessoas um pouco mais longo. Então, assim, não existe número exato nesse sentido, tá? Que mais? Peraí. Tá, comportamentos do TDAH. Anne, eu falei pra vocês isso nos 3 tipos que eu acabei de explicar. Posso ter os 2 tipos? Sim, Kathleen, é o famoso transtorno do déficit de atenção e hiperatividade combinado, né? É combinado. É a questão da desatenção e a impulsividade e hiperatividade. Tá? Então, gente, todos esses sinais que eu expliquei nos 3 para vocês, né, com essas características,
vai existir aí nesse sentido. Minha filha tem hidrocefalia, TDAH, entendi, Jacinta. E ela faz o tratamento bonitinho? Como é que é? Conta. Gente, seguinte, tá? Vamos agora voltar aqui pro assunto da live, que a gente vai falar da impulsividade dentro do TDAH. Vocês já repararam que quando alguém fala em impulsividade, muitas pessoas já vêm à cabeça ali a questão de uma pessoa explosiva, né? Eu penso que impulsividade é uma pessoa mais descontrolada, uma pessoa que fala sem pensar. Só que dentro do TDAH, a impulsividade emocional, ela é muito natural, né? A pessoa vive com o cérebro, falando assim de uma maneira bem geral, ligado no 220, gente. Ligado no 220, né? Como se tivesse ali aquela corrente elétrica, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E uma dificuldade muito grande no controle. Então, o cérebro da pessoa que tem o TDAH é naturalmente mais sensível à recompensa. O cérebro da pessoa com TDAH é mais naturalmente sensível à emoção. E a novidade, e eu não tô falando de metáfora, gente. O que a neurociência e aí muitas pesquisas dentro da psicologia trazem pra gente? Que as áreas, principalmente aqui, ó, o córtex pré-frontal do cérebro, para as pessoas do TDAH aí, elas têm uma menor atividade em relação a planejamento, regulação emocional e controle, tá? Enquanto o sistema límbico, que é aquele sistema que lida com as emoções, é extremamente hiperativo. Então, sabe aquela coisa da razão e emoção? Basicamente essa mesma linha de raciocínio, tá? Caio, obrigada pelo baúzinho. Gente, fiquem de olho aí no baú pra mim, tá? Quando faltar 10 segundinhos, a gente usa pra ativar o Heartme, pode ser? Kathleen, obrigada por me seguir, Kathleen. Bom dia, Josiane, seja bem-vinda. Net, o psiquiatra alegou que o TDAH não existe. Como assim? Não existe pro caso da pessoa que tá em acompanhamento com ele? Como assim? Cris, tem algum exame para ter esse diagnóstico para adulto? Não é um exame, Cris, é um processo avaliativo. Então você vai passar por entrevistas, escalas, instrumentos, testes psicológicos para chegar no diagnóstico em adulto, tá? Então não é um exame que você faz ali que vai dar o resultado. É o conjunto de vários processos avaliativos para chegar, tá bom? Da Taylor Swift, Kit, eu não tenho ideia qual que é o diagnóstico da Taylor Swift. Eu nem sei se ela tem, eu nem conheço ela direito, gente. Pra ser bem sincera, eu vou falar pra vocês que muito difícil mesmo eu escuto pop. Se eu falar pra vocês que dificilmente eu escuto pop, vocês acreditam? Bom dia, Jai. Meu filho intelectual deu muito, é muito difícil ainda, ele tem TOD, isso tem a ver com TDAH. Pode vir como comorbidade, na real, tá? Bom dia, Érica. TDAH, ele alegou que é excesso de telas. Ah, entendi. Ele foi um desserviço para a humanidade agora, hein? Net. Tá? Fala pra ele, então, pegar esse livro aqui e ver se faz sentido. Nossa, tem pessoas que... É complicado, hein, gente? Pessoas com TDAH podem ser um pouco apáticas. Não é uma regra que sejam apáticas, na verdade, muito pelo contrário, Tony. Porque o sistema das emoções, ele é muito mais hiperativado do que qualquer outra coisa. Então, muito pelo contrário, eles são bem intensos na real e não apáticos. Tá? A menos que tenha uma comorbidade como a depressão. Pessoal, baú liberado, quero todo mundo clicando no baú. Pega uma moeda aqui a hora que você abrir ele, tá? Pega uma moedinha. Com a moedinha, clica no coração laranja. Esse coração aqui do lado do meu nome, esse que apareceu na minha cabeça aqui, o Heartme. Quem consegue fazer isso pra mim? Clica no baú, pega a moeda, todo mundo pegando a moeda. Na hora de escolher um presentinho, manda esse coraçãozinho laranja aqui, ó, do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Ajuda muito. Obrigada, gente. Boa, obrigada, viu? Meu filho passou e a psiquiatra disse que pode ter sido
De mim? Não, calma, meu filho passou e a psiquiatra disse que pode ter sido de mim, é verdade? Como assim? O que pode ter vindo de você? O TDAH, no caso? É isso? Gente, eu vou falar pra vocês. Nossa, tem um cabelo aqui na minha cara, peraí. Calma que... Do nada... Gente, eu vou falar pra vocês que o transtorno do neurodesenvolvimento, eles têm um fator genético absurdo, assim, tá? Tem um fator genético absurdo. Peraí, vamos lá. O psiquiatra contestou o laudo da avaliação neuropsicológica. Nossa, Net, mas que psiquiatra é esse, Net, que você tá indo? Que o psiquiatra acredita que TDAH não existe, ele vê a avaliação neuropsicológica e contesta. O que tá acontecendo? Quem que é essa pessoa? Essa pessoa está, olha, eu não vou julgar não, porque, né? Em alguns casos fazem uso de medicamentos? Sim, Adri, em alguns casos fazem uso de medicação. Só não vou ficar falando de medicação porque não é a minha área. Nossa, cada uma, não é, Paty? Olha aí, Paty, de serviço para a humanidade. É difícil isso, galera, você vê? Pensa que profissional da saúde vai nessa, né? É lindo de ver. Meu esposo tem TDAH, é comum dormir muito? TDAH, se é o dormir muito é uma característica específica do TDAH, Leia, eu acho que isso vai além, viu? Isso vai além. Gente, ó, lembrem de uma coisa, tá? Diagnóstico não quer dizer que a pessoa é só aquilo, galera. A pessoa tem todo o mecanismo funcional dela aí, além do transtorno. Então, assim, às vezes vocês trazem uma característica específica que não é porque a pessoa tem o transtorno que ela é só aquilo. Tipo, ela dorme demais, é do TDAH? Ela faz isso e aquilo, é do TDAH. Gente, beleza, existe o diagnóstico, existe o transtorno do neurodesenvolvimento, mas existe todo o resto. Existe toda a pessoa por trás. O diagnóstico só serve pra gente, né? Ter aí um conhecimento maior das dificuldades ali que a pessoa pode ter e direcionar o tratamento. Agora, não quer dizer que ela é só aquilo, tá? Então, pensem nisso, no caso do marido dela aí. Ué, ele é muito mais do que isso, né? Do que o próprio diagnóstico, no caso. Tá bom? Peraí, vamos voltar aqui. Gente, ainda tem alguma coisa me atrapalhando aqui no meu óculos. Entendi, Net. Net, é legal você ver outros olhares médicos, não é não? Na minha avaliação neuropsicológica... Peraí. Na minha avaliação neuropsicológica, a neuropsico mal perguntou coisas. Foram apenas testes. Correto? Geandro, a avaliação neuropsicológica precisa das entrevistas iniciais, tá? Para todo o processo avaliativo ali. Mas assim, é difícil eu falar assim, se ela tá errada, se ela não tá, porque às vezes vocês trazem algum discurso que é muito específico e fica faltando coisa, entendeu? Aí eu vou lá e julgo o trabalho de alguém, sendo que eu nem sei o que real tá acontecendo ou se foi mais da sua interpretação. Então, assim, eu acho injusto também ficar aqui falando se ela fez algo de errado ou não, tá? Porque às vezes foi mais ali da sua impressão, da sua opinião pessoal do que de fato o trabalho da profissional. Então, eu não tô aqui pra ficar julgando o trabalho de ninguém, não, tá? Eu julguei agora, no caso, o trabalho desse psiquiatra porque ele falou que TDAH não existe. Aí sim, eu posso dizer que, forçou, tá? Agora, em relação à avaliação, aí já é muito específico. Pessoas com TDAH, geralmente é sem atenção, existe o tipo desatento sim no nosso manual. Após o diagnóstico, o que mudaria? Nicole, após o diagnóstico, primeiro que quando você sabe que a sua dificuldade tem nome, isso diminui muito a culpa das pessoas, tá? Quando as pessoas percebem que a minha dificuldade não é porque eu sou errada, porque eu sou burra,
porque eu sou diferente de todo mundo. Não, e sim porque eu tenho o transtorno do neurodesenvolvimento. Não é culpa minha. Só o fato de você não saber que é sua culpa já tira um peso das suas costas. Entendeu? Eu tenho pacientes que tiveram diagnóstico tardio, né? Com mais de 50 anos e que sentiam um alívio de saber que as dificuldades que ele possui têm nome. Não é porque ele é burro, porque ele é incapaz, porque é culpa dele. Então, após o diagnóstico, o que muda? Primeiro, a culpa. Tira a culpa. Você tem nome para aquilo que você tem. Você sabe que tem muitas pessoas que possuem a mesma dificuldade que você, né? Então, quando a gente se vê nesse lugar, também é um lugar de acolhimento. Outra coisa, depois do diagnóstico, o que vai mudar? O tratamento. Enquanto a gente não sabe o que está acontecendo, como é que a gente faz um tratamento direcionado se a gente não sabe o que essa pessoa tem? Ah, eu vou ficar chutando, jogando intervenções para ela aleatoriamente e ver o que funciona? Não. Então, igual me falam assim, Rafa, mas essa questão de diagnóstico, você fica rotulando as pessoas, às vezes colocando as pessoas em caixinhas. Muito pelo contrário. O diagnóstico serve para direcionar. A gente tem um direcionamento. Pô, legal, agora vamos trabalhar então em cima disso. Agora que a gente sabe que a dificuldade é no foco, no planejamento, na organização, vamos trabalhar em cima. Vamos usar a ciência, tudo que a psicologia já estudou para pessoas com TDAH e vamos usar. Então, eu não vejo como algo ruim. Muito pelo contrário, eu vejo como algo que pode somar no tratamento das pessoas. Porque o importante é ela ter qualidade de vida, o importante é ela ter um funcionamento que funcione ali para ela. Né? E o tratamento certo, e é aí que entra. Tendo o diagnóstico, a gente vai adaptando, porque além do diagnóstico também tem todo o resto. Igual eu falei com vocês agora há pouco. Então, beleza, você vai levar em consideração o diagnóstico? Vai levar, mas você também vai levar em consideração todo o restante. O emocional dessa pessoa, as experiências dessa pessoa, as emoções dessa pessoa, os comportamentos dessa pessoa, a história de vida dessa pessoa. E aí sim a gente aplica uma intervenção, entendeu? Então, eu sou super a favor, na real, tá? Mas isso é muito particular. Tem gente que não é e tá tudo bem, tá? Eu sou. Tem gente que não é e é isso. Mas eu sou. Oi, Fabiana, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que mais, gente. Pera aí. Eita, calma que eu acabei pulando aqui. Calma, pera aí. Cadê? Kellorin, bom dia, Kellorin. Kellorin, que nome bonito dela, né? Bonito. Peraí, como tirar os tiques? Pami, tique? Você já procurou algum profissional da saúde mental ou algo nesse sentido? Pode ser genético isto do ter TDAH? Boa pergunta, Flávia. Quero perguntar pra galera que tá assistindo a live. Pessoal, vamos responder a Flávia. Vocês acham que transtornos do neurodesenvolvimento têm características genéticas? Ou nada a ver? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim. Pode ser genético? Questão do TDAH ou do TEA ou não? Vocês acham que não? Sim ou não? Joguem aqui. Quem já respondeu, continua curtindo a live, gente. Vamos colocar uma metinha de 30k. Continua nos tabs, todo mundo curtindo. Beleza? Quem ainda não republicou, republica. Apertando na telinha aqui. Clicando na opçãozinha amarelo republicar, beleza? Ricardo, obrigada por me seguir, Ricardo, seja bem-vindo. Flávia, sim, o fator genético é um dos fatores mais contribuintes para os transtornos do neurodesenvolvimento. Tem muitos pais que descobrem o próprio TDAH ou o próprio autismo depois do diagnóstico do filho. Olha que interessante, né? Então eu já estou com os meus 56 anos... 60, 40 e pouco e descubro que eu também sou TDAH por conta do diagnóstico do meu filho, né? Então existe sim uma correlação do fator genético, tá? Claro que, né, para a maioria dos transtornos as causas são multifatoriais, tá? Multifatoriais. Mas no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento existe um fator genético muito forte.
Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Uma vez eu falei para um psiquiatra que outro psiquiatra disse que eu tinha síndrome do pensamento acelerado. Ele disse que não existia. Rô, se eu te falar que na psicologia a gente não reconhece o termo síndrome do pensamento acelerado, você acredita? Não existe isso no nosso manual. Se você for procurar no DSM síndrome do pensamento acelerado, isso não existe. Você vai achar o quê? Ansiedade generalizada. Você vai achar o quê? Estresse crônico. Mas síndrome do pensamento acelerado, não. Tá? Mari Clécio, muito obrigada aí pelos presentinhos, viu? Sejam muito bem-vindos. Gente, todo mundo que estiver gostando da live, gosta de psicologia, gosta de saúde mental, não se esqueçam de seguir o perfil, tá? Essa semana a gente vai trazer vários temas bons, tá? Então amanhã vamos falar sobre ciúmes. Quarta-feira vamos falar sobre ansiedade generalizada. Quinta vamos falar de relacionamento com narcisista, término. E sexta-feira vamos falar de medo de sair de casa, transtorno do pânico, tá? Então se você não quiser perder todos esses temas dessa semana, segue aí pra você não perder. Catarina, vai ser às 10h30 no horário de Brasília, tá bom? Às 10h30 aí. Meu filho toma medicamento, ajudou muito no foco. Na primeira consulta do meu filho, o médico falou que já era TDAH. Mas ele encaminhou para algum profissional, né? Qualquer transtorno pode ser genético? Sim, Flávia, qualquer transtorno pode vir sim de causas genéticas. Deficiências de vitaminas ou altas demais, por exemplo, tem que ter investigação, exato. Passei em 5 neuros, 2 afirmaram que era falta de limites. E você levou o seu filho pro processo avaliativo? Às vezes a gerente do trabalho pede para eu pegar algo para ela e às vezes eu não entendo de longe. Estou desenvolvendo um teste de TDAH, pode ajudar muito a diminuir os sintomas. Como assim, Mário? Qual o tratamento do TDAH além do remédio? Precisa da psicoterapia, principalmente terapia com abordagem TCC. Tá? Terapia cognitivo-comportamental, porque a gente vai conseguir fazer vários ajustes na rotina e comportamentais também dessa pessoa para a gente conseguir que ela tenha uma qualidade de vida, né? E menos prejuízos nas suas questões funcionais, certinho? Então, além de medicação, se for preciso, é necessário sim um acompanhamento psicológico, na verdade, tão importante quanto, né? Na real. Às vezes tenho que ir perto para entender. Será que é TDAH? Não, Anne. Isso não é uma característica específica, não. De um TDAH, beleza? Peraí, gente. Me perdi de novo. Poxa vida. Calma. Calma. Peraí. Que eu não quero pular as perguntas. Porque tem umas perguntas bem interessantes aqui. Aqui, ó. Kátia Diniz. Sofremos para começar um tratamento. Observação, eu sou a mãe e tenho TDAH. Olha só. Kathleen, tive ansiedade e depressão. E o psiquiatra falou que tinha que estabilizar os dois para depois ver o TDAH. Estabilizar os dois antes de ver o TDAH, Kathleen? Eu não entendi muito bem sobre isso, viu? Pessoa com borderline podem ser TDAH? Boa pergunta, Tony. Bom, quero saber do pessoal que está assistindo. Gente, o que vocês acham? Se eu tenho um transtorno de personalidade border, eu posso ter o diagnóstico de TDAH também? Além do borderline, se for o caso, assim, é possível ou é impossível? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos responder o Tony aí. No caso, é possível sim, Tony, né? As famosas comorbidades são possíveis. Oi, Fabiana, meu filho está fazendo avaliação psicológica de TDAH e ansiedade. Na avaliação do meu filho, deu ele intelectual, TDAH e também tem TOD. Isso tem a ver? Pode vir como comorbidade, Tainara. Igual eu acabei de falar, tá? Tem alguns casos que existem sim 2 transtornos ou mais juntos, né? Não é regra de todo caso, mas pode existir. Psicólogo, algo assim do SUS, pode dar diagnóstico? Jai, se ele fizer a avaliação toda completa, e fazer todo o processo avaliativo e trazer o laudo ali psicológico, sim. Se não, ele pode criar uma hipótese diagnóstica, mas ele vai precisar fazer o encaminhamento para o neuropsi.
Ah lá, gente, o que a Janaína colocou, que importante. Diagnóstico não define quem você é e nem do que você é capaz, mas ajuda a se conhecer e viver melhor com o TDAH. É isso. Disse tudo, Janaína, é exatamente isso. É isso mesmo. Tá, deixa eu ver aqui o que mais. Peraí, essa parte eu já respondi. A depressão pode ser genética? Tamara, pode ser, mas não é uma regra que você vai desenvolver a depressão porque alguém na sua família tem, tá? Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Bom dia, Domingas, bom dia, sejam todos bem-vindos. Ó, no caso, o que acontece? A depressão, ela arrasou, né? O que acontece? A depressão, ela tem causas multifatoriais. Então, existe causa genética? Existe, mas não só isso, tá? Existem vários outros fatores que podem influenciar no desenvolvimento de um episódio depressivo, de um transtorno depressivo, tá, Tamara? Então, assim, não é uma regra, mas já é um fator de risco. Deu pra entender? Certinho? Então, gente, vamos lá, tá? O que acontece aqui, voltando, TDAH e impulsividade emocional? Quando alguma coisa desperta um sentimento ali na pessoa, né? Seja um elogio, seja uma crítica, seja um tom de voz diferente, o que acontece? O cérebro da pessoa ali, provavelmente, que possui a condição do TDAH, ela vai interpretar isso como um alerta. Lembra que eu falei da impulsividade? Então, o cérebro ele não para e pensa assim, espera, deixa eu avaliar primeiro antes de eu reagir. Não, simplesmente reage. Então, já vem tudo junto, já vem a dopamina, já vem a noradrenalina, já vem a adrenalina, tudo acontecendo ao mesmo tempo no cérebro daquela pessoa. Então, por isso que eu estranhei quando falaram do TDAH ser mais apático, né? Porque muito pelo contrário, a pessoa ela sente tudo, pelo menos na maioria dos casos, com força total. Falando só do TDAH, tá, gente? Se tiver uma comorbidade como uma ansiedade, uma depressão, é outra história. Tô falando só do transtorno. Só do TDAH, fechou? Por isso, o que acontece? O intelectual ali... Não, intelectual não, ele é pergunta da Flávia. O que é DI? Flávia, eu vou focar um pouquinho no assunto de hoje, tá? Só pra eu não desvirtuar tanto. Senão eu vou começar a falar outro assunto que não é o da live de hoje. Mas eu posso trazer numa próxima. O que é a deficiência intelectual, o que é a TAG, que perguntaram aqui também, tá? Vamos focar no tema de hoje pra gente não se perder. Senão a galera que veio assistir o tema de hoje acaba não gostando, né? Oi, Jéssica. Bom dia, seja bem-vinda. Então, gente, é aquilo. A gente não tá falando que no TDAH existe a questão da instabilidade, mas a gente tá falando que existe a questão da intensidade. A intensidade existe. Cada emoção ela vem com muita força. Então, a alegria, por exemplo, ela vem com muita força. Ela explode. A raiva, do mesmo jeito. A raiva, ela ferve. A tristeza também pode ser que venha de uma maneira muito intensa. Então, o cérebro é muito difícil que ele consiga encontrar um meio termo. O meio termo, né? É tudo no volume máximo ali. O tipo de mente que não consegue simplesmente deixar pra lá, né? Porque o pra lá, nesse sentido, nunca é suficiente pra acalmar o que tá acontecendo aqui dentro. Vocês entenderam? Por isso que eu falei da questão da regulação emocional, né? Porque vamos pensar no impacto disso no dia a dia, galera. Por exemplo, uma simples discussão também pode ser algo muito grande. Um silêncio pode ser algo muito grande, um não pode ser algo muito grande. E o cérebro vai reagir de uma maneira grande do mesmo jeito, né? E aí, é por isso que também muitas pessoas com TDAH acabam tendo comorbidades como ansiedade, principalmente ansiedade, né? Que a gente mais vê. Porque é a questão do coração acelerar, o pensamento acelerar, e aí já vem um arrependimento, porque, claro, depois que você age de uma maneira impulsiva, você se arrepende, né? Existe o arrependimento. Então, existe essa dificuldade em filtrar estímulos, né? Prever os riscos, medir, vamos lá, os riscos. Então, o impulso é super comum dentro do transtorno. Tá, gente? Super comum, tá? Faz a pessoa agir ali
de forma muito rápida. De forma muito rápida, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui, tá bom? Que a gente vai responder vocês aí. E vamos nos steps, continuem nos steps, pra gente chegar em 25k, tá bom? Bom dia, Bia. Eduarda, obrigada por compartilhar o vídeo da live, muito obrigada, viu? Marcos tá curtindo, obrigada, Marcos. Bruno tá curtindo a live, obrigada, Bruno. Vamos responder a galera aqui. Fernanda, obrigada pela rosinha. Tira uma dúvida minha. A ansiedade pode fazer a menstruação descer mesmo tomando anticoncepcional? Jéssica, isso é muito específico, tá? Não necessariamente isso aí tá vindo da ansiedade, Jéssica. Você tem que ver isso com a sua médica, tá? Porque não existe correlação, não. Tá? Então, assim, se isso tá acontecendo, é muito mais viável que você veja com a sua médica, tá? Ela vai ser a melhor pessoa para te dizer. Mas dizer que isso vem da ansiedade, não acho que tenha correlação, tá? Não acho que tenha correlação. Mas vê com a sua médica, beleza? Seguinte, pessoal, voltando, tá? Vocês já perceberam que quando o assunto é relacionamento, é um ponto. Quem tem TDAH parece viver tudo de uma maneira muito acelerada. Na maioria dos casos, por exemplo, né? Um oizinho já vai despertar uma curiosidade, uma troca de olhar, por exemplo, já acende a imaginação da pessoa. E aí, em pouquinho tempo, o cérebro ele já criou 10 possibilidades de futuro ali para aquela pessoa, né? Acontece muito, né? E o acelerar para sentir, né? Só que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Inclusive, a gente vê isso muito na clínica também, né, gente? O Mário disse que é assim. Às vezes a pessoa com TDAH, não é que ela se apega rápido, no sentido dela ser carente, sabe? Pode acontecer, mas ela se conecta muito rápido. Porque lembra que eu falei que o emocional, ele funciona em alta voltagem? Muito assim? Então, cada relação vira um projeto emocional aí. Obrigada, Caio. Muito obrigada pela coroa. Muito obrigada pelo apoio de sempre, viu? Caio arrasa, gente. Sempre me ajuda muito. Obrigada, Caio, de coração. Suelen, obrigada por me seguir, tá? Então, gente, essa impulsividade também vai aparecer, né? Nos relacionamentos. Então, a emoção, ela vem forte. O cérebro, ele busca uma recompensa imediata para aquilo. Então, assim, uma mensagem, um carinho, um gesto, uma confirmação de que tá tudo certo. Só que se a resposta demora, o cérebro entende como o quê? Como rejeição. Também pode existir, né? Se a conversa vai lá e muda de tom, aí a mente já vai lá e cria, enfim, 1000 hipóteses, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Entra toda aquela coisa. Será que essa pessoa não gosta mais de mim? E tudo mais. Então, isso é cansativo pra pessoa que sente. E para quem tenta acompanhar também, né? Existe essa questão. Vamos lá, peraí, deixa eu voltar aqui. Quando meu filho reage de uma forma ruim, ele chora muito e diz arrependido. TEA, TDAH e superdotado. Olha só, Andresa, e de fato, essa questão do arrependimento é muito grande, né? Essa questão de arrependimento é muito grande. Então, pode sim ocorrer. Tá vendo? Galera, já pode banir, tá? Vocês sabem que hoje vocês estão livres para banir. Então, meus moderadores que estiverem aí, um beijo e tchau. Seguimos. Pode banir aí, porque eu ultimamente estou sem paciência, gente, confesso. Eu era muito boazinha, hoje eu não sou mais, não. Hoje eu já sou corte rápido. Acho válido ser corte rápido. Né? Vamos lá. Caio, normal, isso aí a gente já sabe. Flávia, pessoas que têm TDAH, pode dar desânimo e sentir supercarregada? Olha, isso não é uma característica específica do TDAH, Flávia. Lembra que pode ser que sim, mas pode ser que não também. Tudo vai depender do caso da pessoa, certinho? Já assistiu Divertidamente? Já, eu gostei bastante, já. Gostei bastante. Faz tempo que eu assisti. Faz tempo. Só o 2? O 2. Eu assisti o 1 e o 2. Faz tempo. Bom, gente, é isso, tá? Continua curtindo. Fica aparecendo umas mensagens aqui pra mim.
na minha tela, de pessoas convidando pra batalha, pessoas convidando pras coisas, enfim, tá? Obrigada, Eduarda, por compartilhar o vídeo da live, viu? Muito obrigada. Gente, não esquece de republicar enquanto isso também, tá? Porque isso é bom. Isso é bom, ajuda a live, enfim, né? Bom dia, Sheila, seja bem-vinda. Como é que você está? Pessoal, vamos agora partir para um bloco, falar um pouquinho de uma questão que também envolve muito aí no TDAH, que é a questão da identidade, né? É importante a gente falar sobre isso. Bom dia, Sheila, bom dia, Beatriz. Sejam bem-vindas, viu? Sejam muito bem-vindas. Porque o TDAH, ele também causa muito essa questão de confusão de identidade. Eu vejo isso na clínica, eu vejo isso em lives também, que a galera traz, né? Aquela sensação de eu não sei direito quem eu sou. Ou parece que eu tô sempre tentando me ajustar para caber nos lugares. Entendeu? E isso acontece muito com o emocional, né, da pessoa, por envolver muita coisa. É como se a pessoa com TDAH, ela tivesse o tempo todo tentando se encontrar nesse labirinto, né, que vai mudando de formato o tempo todo e tudo mais. Então isso mexe com a identidade. É normal não se achar, se sentir perdida? Sheila, não é normal, né? Quando a gente está basicamente numa crise existencial, numa confusão de identidade e tudo mais, Sheila, é muito importante a gente fortalecer e começar a criar um autoconhecimento, né? Então, se você vê que isso está impactando o seu emocional, está impactando a sua vida de alguma maneira, Sheila, é muito importante que você busque ajuda profissional, se for o caso. Seria bem legal, porque para você se reencontrar, literalmente, né? Se reconectar aí. Fran, obrigada por me seguir, Fran, seja bem-vinda. Sheila, obrigada por me seguir também, seja bem-vinda. Eu sou exatamente assim, não me encaixo em lugar nenhum. Então, a gente vai falar sobre isso, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba, principalmente na questão da impulsividade, reagindo antes de entender o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, um dia eu tô extremamente decidida a mudar tudo na minha vida, certo? E no outro eu me arrependo. Então, por exemplo, hoje eu quero começar uma faculdade nova. Quero começar uma faculdade nova. Amanhã eu já penso, eu acho que não é pra mim. Vocês entenderam? Hoje eu tô me sentindo extremamente confiante. Amanhã eu tenho certeza de que eu sou um fracasso. Então é um vai e vem. É um vai e vem. E a autoestima, gente, fica completamente instável. E isso não é falta de personalidade. Não é como se fosse falta de personalidade, mas o cérebro, ele tem muita rotação emocional, né? E milissegundos, e isso bagunça a percepção. Bagunça. Se a gente falar que não, estaríamos mentindo, né? Deixa eu ver aqui. Você atende plano de saúde? Nossa, Lê, eu não atendo. Eu já atendi muito, tá? Plano. Muito. Já atendi muito no meu primeiro ano, no meu segundo ano. Eu atendia muito plano de saúde. Hoje em dia não mais, tá? Hoje em dia eu não atendo. Eu não atendo plano, no caso, né? O máximo que eu consigo fazer é um recibo pra você tentar pedir reembolso no seu plano. Mas atender diretamente no plano não mais, porque o repasse é muito baixo. Então, pra mim não compensou. Não compensou mais depois de um tempo, né? Primeiro ano, segundo ano até que compensou, mas depois não mais. Puxa, fica puxado, né? Obrigada, Lê, por seguir, obrigada pela rosinha, viu? Fica acompanhando aí a live. Estou terapeuta e gosto muito de aprender com você. Obrigada, Josi. Tenho TDAH e tem sido difícil. Isso tem a ver com border também? Suelen, isso pode vir, sim, a questão da instabilidade emocional, na verdade, é uma das características mais comum dentro do transtorno do border, né? Existe sim, é que hoje a gente tá falando do TDAH, mas vocês vão ver que tem vários sinaizinhos que vocês podem sim reconhecer em outros transtornos. E não só transtornos, mas se você não tiver também. Porque tudo que eu tô falando são questões psicológicas que não necessariamente vocês vão ter só por conta de um transtorno, mas porque vocês são seres humanos mesmo e tá tudo certo, tá?
tá tudo certo assim, a partir do momento que isso não impacte a sua vida. Se impactar, é claro que você precisa buscar ajuda profissional, né? Raquel Costa, obrigada por seguir, Raquel. Marilene, obrigada por me seguir também, seja muito bem-vinda. Rosângela, obrigada pelo heart me. Obrigada quem tá curtindo a live. Luísa, Rafa, obrigada por me seguir, Luísa. Seja bem-vinda também. Aqui no Espírito Santo é muito difícil conseguir uma consulta com psicóloga pelo SUS. Meu filho é autista. Ai, entendi, Laís. E seu filho, ele é qual nível de suporte? Então ele não consegue ainda estar em acompanhamento, né? Marilene, seja muito bem-vinda, viu? Gente, inclusive eu quero até saber, vocês moram... Até onde a nossa live tá chegando? De onde vocês são? Gente, contem pra mim, que eu esqueci de perguntar. Qual estado do Brasil ou fora dele, se vocês estiverem fora, a minha live tá chegando. Coloquem aqui aonde que vocês moram. Eu sou de São Paulo, certo? São Paulo. E vocês? A Eduarda é de Amazonas. A Rô é de São Paulo. Silva, Brasília, Distrito Federal. Paraíba. Jundiaí, Rio Grande do Sul. Obrigada, Mário, pelas rosinhas. Bahia. Mato Grosso, Rio. Tem uma galera do Rio, né? Eu tenho vários pacientes do Rio de Janeiro. Minas Gerais, São Paulo, legal. Sejam bem-vindos. Como desmistificar a imagem de um psicólogo de ser um ser evoluído? Boa pergunta, Tony. Eu não sei por que vocês criam esse mito, né, de achar que psicólogo não pode, tem que ser quase que um guru, né? Incrível, né? Só que a gente sabe que, beleza, nós conhecemos muito da psicologia, nós conhecemos os conceitos, tudo, só que não necessariamente a gente tem essa evolução aí, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, né? E, inclusive, gente, a gente falando de mitos, né, questão de desmistificar, eu acho legal até trazer uma fala aqui que, certeza, que pessoas que tiveram o diagnóstico do TDAH já cresceram ouvindo rótulos, né? Como, qual? Você é preguiçosa, você é desorganizada, você é explosivo, você nunca termina nada. Tá vendo? Se a gente parar pra pensar, essas frases repetidas ali que a pessoa com TDAH ela escuta, não ficam só na memória, né? Viram identidade. Então, nossa, tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa começa a acreditar que ela é o que dizem que ela é, sabe? E a impulsividade emocional, ela também acaba reforçando isso, porque às vezes você dá um deslize, porque você é um ser humano, você dá um deslize hora ou outra, já vem uma culpa. Ah lá, tá vendo? De novo eu exagerei, não era. De novo eu perdi o controle. Ninguém vai aguentar meu jeito, ninguém aguenta meu jeito. Qual que é o resultado? Uma autoestima abalada, né? Uma autoestima construída em cima de muitos arrependimentos, né? Tentativas de consertar alguma coisa que não tá nem quebrada. Só precisava, na verdade, de compreensão, de ajuste. Então, gente, no dia a dia, isso aparece em pequenos detalhes, tá? A pessoa, ela muda de roupa de vez. Por exemplo, vamos lá. Eu sou uma pessoa, certo? Que eu mudei de roupa antes de sair de casa, por exemplo. Só que por conta de eu ser muito impulsiva, por conta de eu ser um pouco mais instável nesse sentido, o que mais tá afetando ali não é nem a roupa, é o humor, né? Ou então eu vou lá, começo 1000 projetos, beleza? Não consigo terminar, e aí sem perceber, pronto, né? Uma coisa que vocês precisam entender é que o cérebro, principalmente aqui no TDAH, ele busca intensidade, mas ele não é tão constante, sabe? Você se empolga ali com novas ideias, mas você se cansa quando não vem aquele estímulo. Vocês entenderam? Ronildo, obrigada pelo heart, Melisete. Obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui, peraí. Você pode me responder, Anzer? A sua pergunta não chegou, tá? Você deve ter escrito alguma coisa aqui no chat que o TikTok entendeu como nocivo e não chegou pra gente. Mas eu tive que pagar a primeira consulta. Entendi, Laís.
mas estou perdida mesmo com todo tipo de tratamento. Mas você tá fazendo terapia também, Sheila? Faz quanto tempo que você tá em terapia? Isso acontece muito comigo, fico triste por isso. Bom dia, Ronildo. Acelera o carro sem ter estrada, exatamente. Você atende infantil? Eu não atendo criança porque eu só atendo online, User. Então, o que acontece? Eu não... É Meuri, seu nome, né? Meuri, eu não pego criança para atender, tá? Por conta de eu atender só online. Bom dia, Rogério. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Anjo. Seja bem-vindo. Como é que você está? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, pessoal, é isso. Vocês entenderam que a impulsividade e o TDAH também, mesmo assim, vai interferir demais aí na questão da identidade e da autoestima, né? Bom dia, Ives. É isso? Ives. Bom dia. Péssimo. Vixe, Rogério. O que está acontecendo aí? É importante se cuidarem, viu, gente? É importante, tá? Agora, eu acho válido a gente falar também uma coisa, que é a questão de que, né, quem tem TDAH com impulsividade emocional, sabe? Quando eu vou lá e me envolvo com alguém, não é aos poucos. É de um jeito que já chega sentindo tudo. Foi até o que eu falei pra vocês. É uma intensidade muito grande, né? E o que acontece? Às vezes, eu vejo na clínica também, mas eu vejo fora, de que muitas pessoas com TDAH atraem justamente pessoas que são opostas a ela. Que são pessoas mais controladas, pessoas mais racionais, naquele sentido, né? Ou até o contrário, ou até distantes emocionalmente. Né? Parece que você vai falar assim, é o universo, né, que tá fazendo questão de juntar o fogo com o gelo, só pra ver o que dá, né? Mas, gente, olha, eu vou falar pra vocês, é muito comum ter esse tipo de mistura, né, nesse sentido. Eu sempre começo algo e nunca consigo terminar, mas não sei se tenho TDAH. Então, Fernanda, porque isso pode nem ser um quadro de TDAH, um quadro não, né, um transtorno. Às vezes nem é. Às vezes são outras questões aí que influenciam na sua questão de começar e não terminar, que influenciam às vezes numa procrastinação ou algo nesse sentido, tá? Então, às vezes pode ser muito mais emocional ali do que algo que venha de um transtorno, sabe? Acho que tem que entender essa parte também, gente. Nem tudo é diagnóstico, nem tudo é transtorno, tá bom? Acho importante dizer isso. Estou perdendo muita amizade. Por quê, Ives? Obrigada por me seguir, inclusive, viu? TDAH ama... O quê? Ama causa emocional? É isso que ele escreveu? Peraí. Causa emocional, não necessariamente, né? Mas acaba acontecendo bastante. Gustavo, questão de medicação, não sou a melhor pessoa para te responder, Gustavo, tá? Não sou médica. Então é legal você perguntar isso para um médico, tá bom? Carol Araújo, bom dia. Existe algum grupo de pessoas com TDAH? Não sei. Eu não sei, Carol, se existe algum grupo. Lucas, tenho TDAH, sou laudado. Entendi, Lucas. Você faz acompanhamento psicológico, terapia? Ai, desculpa. Bom dia, Fê, bom dia. Nem bom dia eu recebo de ninguém, o Rogério. Faz? Ah, legal, Lucas. É isso então. Importante é que você se cuida, né? É muito importante que você se cuide. Gente, pro diagnóstico, igual eu falei pra vocês, expliquei desde o começo da live, então, os profissionais da saúde que vocês vão precisar procurar, né? Questão do neurologista, questão do psiquiatra e, óbvio, questão do neuropsicólogo também, pra aplicação dos testes ali. Lembrando, diagnóstico é o começo da jornada, então é dali que a gente vai partir para um direcionamento no tratamento também, beleza? Tem muitas pessoas que sentem um alívio, né, por finalmente entender por que tanta coisa parecia mais difícil. Tem gente que sente uma tristeza, né, por pensar assim, nossa, e se eu soubesse disso antes? Eu tenho muitos pacientes que vêm com esse tipo de pensamento, né? Acaba sendo um choque para algumas pessoas, mas é aquilo. A gente consegue direcionar o tratamento e lembrar que diagnóstico não é rótulo.
né? Na verdade, vai mostrar pra gente o caminho, é uma bússola. Literalmente, tá bom? Tô brigando por besteira, explodindo do nada, entendi. Você tá com sofrimento emocional. É importante você buscar ajuda profissional, tá? Porque tá faltando regulação emocional. Mili, obrigada por me seguir, Mili. Tem alguma psi aí curtindo a live que eu tô vendo, só não consegui ver o nome. Menina Jordana, Psi Jordana, obrigada por curtir a live. Isso, é você mesma. Bom dia menina Olhos de Deus, é isso? Olhos de Jesus, bom dia. Seja bem-vinda também. Gente, voltando então, rapidinho aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar da aceitação. Simone, bom dia, Simone. Quando o diagnóstico ele chega, gente, a primeira reação, quase sempre, é um misto de emoções, né? Vem um alívio, mas também vem uma confusão. Parece que de repente, aquelas peças do quebra-cabeça que você estava tentando encaixar, elas fizessem sentido. Só que ao mesmo tempo, vem aquele pensamento de, nossa, como que eu não percebi isso antes? Como que eu não fui atrás disso antes? Tem muita gente que descreve, né, o diagnóstico do TDAH como se eu tivesse se reencontrando comigo mesma, alguma coisa assim, tipo, nossa, tá, agora eu entendi, né? Porque aceitar, quando a gente aceita que tem a questão do TDAH, não é só entender o que é o TDAH, mas a gente revisita toda a nossa vida com um novo olhar. É assim ou não é? Você para pra pensar, pô, olha como eu era criança, as dificuldades que eu tinha. Eu adolescente, você começa a lembrar. Você vai lá, começa a lembrar da escola, das broncas que você já escutou, do boletim que você tirava nota baixa, sei lá, que as pessoas te chamavam de distraída, você precisa se esforçar mais. Aí você começa a repensar as amizades que acabaram se perdendo no meio do caminho também por conta de mal entendido, por conta da impulsividade emocional, né? Então é uma coisa. Então o que a gente percebe depois de tudo isso? Que sempre existiu uma explicação. Ela veio tarde. Às vezes, né? Veio tarde, você já era mais velho. Só que sempre existiu uma explicação. Então assim, só que deixando muito claro, não é que a gente vai usar isso também como desculpa para as coisas, no sentido de, eu sou assim e pronto. Não vou mudar, é meu jeito, eu sou assim e pronto. Não, isso não é aceitar, tá? Aceitar é outra coisa. É você falar assim, beleza, eu tenho essas características, mas agora eu sei o que fazer com isso, vamos lá. Coloca a responsabilidade aí também, gente, tá? Vamos entender essa parte, a gente precisa também ter a questão da responsabilidade. Ah lá, o Lucas falou, começa algo, mas não conseguimos terminar. Mário, obrigada pelos presentinhos, viu? Muito obrigada. Seja bem-vindo aí sempre, tá? Então, gente, por isso que eu falo, é muito necessário a gente entender que, beleza, depois do diagnóstico, depois agora que eu sei o que eu tenho, né, que eu sei que eu tenho a condição, seja do TDAH, seja de várias outras, tá? Esse processo, ele não vai acontecer do dia pra noite, lembra? Né? No começo é um pouquinho mais difícil, vem um pouquinho da culpa, aí depois você já consegue ir trabalhando algumas questões ali na terapia, né? Para as dificuldades que o TDAH ele pode surgir, beleza? Já que o seu funcionamento cerebral é diferente, então, enfim, você consegue na terapia ajustar ali todas essas partes. Isa, eu já trouxe esse tema, eu acho, Isa, mas se você quiser eu posso trazer na semana que vem, tá? É que eu só não vou falar agora porque vai sair muito do assunto, muito. Então, assim, eu trago na semana que vem, pode ser? Pode ser? Quanto tempo você leva para fechar um diagnóstico de TDAH? Nossa, Jordana, depende do paciente, depende de cada um. Porque, assim, é muito difícil, né, a gente falar ali um número exato que a gente vai levar tanto de encontros quanto de instrumentos e ferramentas para o diagnóstico de cada um, né? Então, para os meus pacientes, na real,
eu só fecho o diagnóstico se ele tiver em avaliação neuropsi, né? Se eu não fizer a avaliação neuropsicológica, eu não diagnostico, obviamente, né? Mas o processo avaliativo vai depender de cada caso, né? Então, por exemplo, eu tô com 3 em investigação, certo? Para cada um tá sendo de um jeito, porque tem uns que são mais lentos, tem uns que são bem mais, assim, gostam de dar riqueza de detalhes. Então, assim, as entrevistas iniciais, os instrumentos, eles acabam sendo mais demorados, enquanto outros são extremamente objetivos. Então, assim, já desenrola mais. Então, assim, vai depender muito de cada um, tá? Por isso que normalmente eu não fico falando, em tantas sessões a gente chega aqui no diagnóstico, porque o processo avaliativo é bem particular, né? Você pode dar uma média? Pode chutar uma média, mas eu não trabalho desse jeito, não. Eu prefiro realmente falar ali, explicar o processo, os passos e a gente ir seguindo para cada um, tá? Porque é aquilo, né, gente? Na psicologia é muito difícil a gente ficar dando números exatos para as coisas, né? Em tantas sessões, em tantos encontros, em tantas coisas, porque, enfim... Né, Jordana? A complexidade do ser humano, né? É difícil, né, a gente dar número exato pro ser humano que é tão complexo, né? Fica complicado. Mas é isso então, gente. Eu acho que eu consegui falar tudo, tá? Da live de hoje. Então, assim, obviamente, tratamento foi igual eu disse, vai precisar de um psicólogo, tá? Você vai precisar de um psicólogo para te auxiliar nas dificuldades ali que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade traz. Não tô falando só com adultos, mas crianças é legal fazer terapia infantil, adolescente também fazer terapia, adulto, obviamente, também, né? Tendo conhecimento maior e trazendo as dificuldades. A psicóloga, e aí eu vou falar da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, pode auxiliar e ir ajustando ali pro seu caso, né? Lembrando que as pessoas não são só o diagnóstico ali delas, né? Existe toda a história dela por trás, então lembrem, cada caso é um caso, tá? É importante falar isso pra vocês. E que mais? Bom, acredito que seja isso. Porque tem pessoas que não aceitam não, o que fazer. Olha, essa pergunta é muito aberta, é muito vaga, tá? Eu não... Porque isso pode desenvolver tanta coisa, Simone. É Simone, né? Seu nome. Então, essas questões pessoais é legal levar pra clínica, tá? Porque na clínica a gente consegue ter um entendimento maior do que tá acontecendo. Quando vocês mandam assim por cima, a gente não tem tanto conhecimento em relação a isso, tá bom? Porque, enfim, como na live a gente não aconselha, a gente não fica dando conselho, né, diagnosticando ninguém, é mais uma live para informar. Então, todas as questões pessoais é legal vocês levarem para terapia, tá? Para terapia individual, no caso, de vocês aí, certinho? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pera aí, depois eu respondo quem me mandou mensagem. Falar uma coisa pra vocês, tá? Se vocês gostaram do assunto da live, se vocês gostam de saúde mental, já fica o convite pra vocês me seguirem, pra vocês não me perderem pela For You, tá? Então segue aí o perfil caso você não queira perder. Essa semana a gente vai falar sobre... Cadê? Deixa eu achar o cronograma aqui. Essa semana a gente vai falar sobre ciúme amanhã, tá? Quarta-feira a gente vai falar sobre ansiedade generalizada. Quinta-feira... término com narcisista, como se recuperar. E sexta-feira a gente vai falar sobre medo de sair de casa, transtorno do pânico. Então, se você não quiser perder todas essas lives que a gente faz durante a semana, segue aí o perfil para você não perder, tá? Às 10h30, é sempre no horário das 10h30 aqui, tá bom? E aí você vem no meu perfil. Uma coisa, tem alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Tem alguém que chegou no fim? Alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Manda um eu aí pra mim, deixa eu ver. Se tem pessoas que chegaram depois, né, mais tarde, A Caroline, a Rosângela, o Thiago, a Fernanda chegou na metade, o Lucas chegou no finalzinho agora, né? Antônio Dantas, obrigada por me seguir. Luciana Carneiro, obrigada por me seguir. Pessoal que chegou agora no final, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que foi exatamente esse que o Caio colocou, psi.rafaduarte. Lá no YouTube eu tô jogando todas as lives que eu faço. Então deixa eu mostrar pra vocês,
Pra quem perdeu, não conseguiu assistir, quer assistir de novo, ó, aqui, ó, tá vendo? Só vocês procurarem @psi.rafaduarte. Lá eu tô jogando todas as lives, ó. Fiz de ansiedade social, fiz de diferença entre border e bipolar, fiz sinais de narcisismo, hipocondria, ó. Então eu jogo todas as lives aqui no YouTube. Se você quiser assistir a live de hoje, lá no YouTube, desde o começo, é só procurar desse jeito então, @psi.rafaduarte, desse jeito que o Caio fixou aí pra gente, tá? Que daí vocês conseguem assistir, tá bom? E quem que perguntou do horário, se eu tenho horário fixo? Se eu tenho horário certo? Sim, Jordana, eu tenho. Já faz parte meio que da minha agenda, né? Que é daqui que eu consigo captar os meus pacientes, fazer a clínica funcionar, né? Então eu já coloquei as lives como algo primordial pro meu trabalho, né? Porque como eu atendo só online, a gente tem que botar a cara a tapa e estar nas mídias sociais para conseguir a captação dos pacientes, certinho? Bom dia, Tatá! Seja muito bem-vinda. Consigo falar com você? Tiago, se você quiser mais informações sobre terapia comigo, alguma coisa nesse sentido, basta você clicar nesse balãozinho amarelo que tá aqui do lado do chat, tá vendo esse balão com essa setinha pra cima? E escolher a opção terapia, que daí eu te passo mais informações de como é que é a terapia comigo, tá? E aí eu explico como é que funciona. Então basta você clicar nesse balão, clica nele, vai aparecer umas opções, aí você coloca terapia. Que daí eu consigo te responder assim que eu terminar a live, tá bom? Que vai ser agora, no caso. É isso, gente. Então, obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelos 38.5k. Muito obrigada. Nos vemos amanhã. Amanhã estamos de volta, tá? Amanhã estamos de volta às 10h30. Lembrando que amanhã a gente vai aparecer 2 vezes aqui. A gente vai aparecer às 10h30 e às 8 horas da noite lá no perfil da Paty, tá? Então, enfim, amanhã eu dou mais informações, tá? Mas é isso, gente. Um beijo, obrigada aí pela ajuda de sempre. Obrigada, Caio, pela moderação aí de sempre. Obrigada, Bruno, por estar aqui. Ronildo, obrigada por aparecer hoje. Fiquei muito feliz que você apareceu. Quem mais? Bom, é isso. Obrigada aí a todos os meus moderadores pela ajuda de sempre, tá? A gente se vê amanhã às 10h30. Agora vamos nessa que temos trabalho, começamos a semana e precisamos agora começar a correria, né? Mas é isso, gente. Beijo, beijo. Vou responder todo mundo que me mandou mensagem, tá bom? Até mais, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.